Porém, eu falei agora uma parte mais dura, né? Agora vamos falar uma parte mais boa, né? Uma parte mais tranquila, que é o último ponto, é que se vencermos, Jesus ele nos recompensará. Se nós vencermos, Jesus nos recompensará. Jesus ele disse ao vencedor, e começa a fazer um monte de promessa aqui. E primeiro, antes de falar dessas promessas, é preciso enfatizar aqui que nós não vamos conseguir vencer sem a ajuda de Cristo. Para vencer, é preciso que nós conheçamos Jesus verdadeiramente, por meio do Espírito Santo. É Ele que nos dá o discernimento para nós não cairmos nos enganos do diabo. É Ele que nos dá força para perseverar em meio às pressões que sofremos, como eu disse aqui. É Jesus que dá força para os cristãos, eles perseverarem, por exemplo, ali no mundo islâmico, ali na China que persegue os cristãos. É Jesus que dá força. É Jesus que dá força para nós perseverarmos aqui. Eu falei, a hostilidade que muitas vezes podemos enfrentar no trabalho, na faculdade, na sociedade. É Jesus que nos dá força para enfrentar uma crise que podemos enfrentar aí na família, uma depressão, que hoje nós falamos de saúde mental. É Jesus que nos dá força. Então, sem Cristo, nós não conseguiremos vencer. E Jesus, então, ele fala que se nós vencermos, a primeira promessa aqui é que ele dará o maná escondido. O que significa essa expressão, maná escondido, que Jesus fala aqui? O maná era um alimento, no Antigo Testamento, que era uma providência de Deus, quando o povo estava peregrinando seus 40 anos no deserto, o povo de Israel, e era uma providência de Deus sobrenatural para que o povo não passasse fome. Então Deus ele mandou o maná para alimentar o povo, enquanto o povo estava com fome, de forma sobrenatural. Praticamente podemos dizer, não tem aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer? Aí ele tá chovendo pão, que é o maná. Tá? Então literalmente estava chovendo pão para o pessoal ali no deserto. E então o que Jesus quis dizer? O próprio Cristo, porque aqui tem outro debate, em várias linhas que vão falar, o maná pode ser isso. Eu lendo a Bíblia, analisando o texto, com o texto do Novo Testamento, é mais possível que Jesus está falando de uma comunhão com Ele. Por quê? O próprio apóstolo João escreveu em seu Evangelho, no capítulo 6, nos versos 48 a 51, as seguintes palavras de Jesus, que Ele é o pão que desceu do céu. Então, quem é o maná escondido aqui? Maná, porque assim, os judeus, naquela época, eles tinham uma crença de que quando o Messias viesse, o Messias ofereceria um banquete, ou seja, uma grande comunhão com os seus súditos, né? Isso naquele contexto que eles tinham, político, assim por diante. Mas aqui, então, se eles tinham essa crença, os judeus, Jesus aqui, quem está falando? Jesus é o Messias, amém? Então, significa o seguinte, se vencer, vocês terão comunhão eterna comigo. Vocês terão livre acesso a mim. Vocês não vai ter impedimento. Se vencer, você vai poder ter livre acesso. E nós acreditamos, né, quando Jesus voltar, que vai restaurar esse mundo, nós vamos ter livre acesso, nós vamos poder ir lá bater um papinho com Jesus, amém? Tomar um cafezinho com um bolinho, né, Otávio? Com Jesus ali. Tomar um cafezinho com um bolinho. Nós vamos ter livre acesso a Jesus. Uma outra promessa que Jesus ele faz aqui, na verdade são duas, que é a pedra branca e o novo nome. Bom, o que significa a pedra branca que Jesus fala aqui? Naquela época, os vencedores, né, de jogos, até jogos olímpicos que começaram ali na Grécia e entre outros, eles recebiam uma pedra branca, os vencedores, que simbolizava uma espécie de aceitação por parte do governo, assim por diante. O que isso significa então? Que a pedra branca é que Jesus, que se nós vencermos, Jesus ele vai nos aceitar. Significa uma aceitação permanente e eterna por parte de Cristo, que tem a ver também com essa comunhão que nós vamos ter eterna com Jesus Cristo. E o novo nome que Jesus fala aqui, significa que também tem várias linhas, né? Nós não sabemos se de fato nós vamos receber um novo nome, então se eu vou deixar de ser Jonatas Felipe, você, não sei, Miguel não sei das quantas, eu não sei se você é arcanjo, estou brincando, se você é arcanjo ou não, mas nós não sabemos, mas o mais provável é que esteja se referindo a uma nova identidade, uma nova natureza dada por Cristo.
aquela natureza que jamais vai morrer, jamais vai ficar doente. Então significa que, se nós vencermos, nós teremos uma comunhão eterna com Cristo e uma nova natureza em nosso corpo, onde nós não enfrentaremos mais morte nem doença, mas nós teremos uma comunhão eterna com Jesus Cristo. Amém?